Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. A qualidade das águas dos rios na cidade está ligada à qualidade de vida da população. Para conversar sobre o tema, nós convidamos o Francisco Carrera, advogado e historiador especializado em ambiente e urbanismo, e a Adacto Ottoni, professor da UERJ e engenheiro civil sanitarista. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de começar com você, Francisco, em relação à qualidade das águas dos rios. Por que a gente tem uma classificação tão abaixo do esperado? Infelizmente, o nosso município, ele, apesar de ter um nome, que intitula-se Rio, ele já nasceu com esse perfil, ou seja, o perfil literalmente seletivo em relação à ocupação das áreas. Há muito tempo atrás, a política inicial era pegar os dejetos humanos, lançá-los nas ruas e aguardar a chuva para que a chuva pudesse levar esse dejeto até a próxima lagoa que ficava nas periferias. A nobreza ficava no topo dos morros. E lá embaixo, a comunidade bem pobre e mal assistida, a cidade era literalmente fétida, não havia nenhum tipo de saneamento nessa cidade. E foi então que, em razão de uma política, inclusive, de saneamento, de sanitarismo, de saneamento dos prefeitos, em especial o prefeito Pereira Passos, mas antes mesmo disso, se você for observar, o Rio de Janeiro mudou um pouquinho a sua ideia de saneamento quando entendeu por bem levar água ao centro da cidade, ao centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, através de obras de canalização do Rio Carioca. O Rio Carioca, que tem esse nome, ele foi o primeiro rio a ser potencialmente utilizado como principal corpo hídrico com condições de levar água até lugares importantes da cidade, como o próprio Largo da Carioca. O aqueduto da Lapa, os arcos da Lapa, outrora, conduziam a água do Rio Carioca, que vinha, nasce lá nas Paineiras, desce pelas ruas de Santa Teresa, e à época descia, inclusive, canalizado, num sistema de aqueduto, até chegar aos arcos da Lapa, depois passava pelos arcos da Lapa e depois desaguava no chafariz da Carioca, em pleno Largo da Carioca. E com o passar dos governos da cidade, nós fomos literalmente aterrando as lagoas, que eram lagunas na época, que estavam literalmente fétidas. Demolimos um morro, que era o famoso Morro do Castelo. O prefeito Pereira Passos iniciou a demolição com esse intuito, ou seja, para que o vento alísio pudesse passar pelas ruas da cidade e levar embora aquele mau cheiro, indigesto, horrível, que destruía, inclusive, a própria imagem da cidade, que era lúdica. Então, com isso, com a demolição do Morro do Castelo, você tinha ali um bloqueio de ar puro na cidade. E com isso, até hoje, se você percorrer as ruas do centro da cidade, você vai ver que vai estar 40 graus, não vai estar ventando em lugar nenhum. Mas existem alguns pontos da cidade, que à época era vulgarmente chamado de pontos de seca-culhões, porque o traje era paletó e gravata e os homens ficavam de pernas abertas recebendo aquele ar fresco, porque era insuportável viver no Rio de Janeiro com aquelas roupas naquela época. E até hoje o ar circula por ali. Então a obra de urbanização de uma cidade acompanhou uma política sanitarista. Com base em todo esse relato histórico, Adacto, a gente consegue entender o porquê dessa classificação de regular para baixo da qualidade das águas dos rios? A situação hoje, ela está bem pior do que essa época. Essa época, apesar de você não ter saneamento nenhum, você tinha uma ocupação menos densa, então você tinha mais um efeito de diluição. O crescimento da cidade, e o crescimento desordenado começou a aumentar a concentração, a carga de poluição nesses corpos hídricos, e hoje em dia nós temos esse caos na cidade, que os rios são quase que verdadeiros valões de esgoto, indo em direção às lagoas costeiras, em direção à praia, poluindo as nossas belezas naturais. E, na realidade, o que me dá uma pena muito grande, que grande parte desse material é um material riquíssimo, que poderia e deveria estar sendo reaproveitado. Se os nossos governantes, ao longo dessas décadas, de todo esse período, tivessem essa visão lá na frente,
de que você pode aproveitar todo o esgoto em coisas benéficas, em biogás, em composto orgânico, fazer o reaproveitamento desses nutrientes do esgoto tratado e do lixo, você teria não só a não poluição dos rios, como um aproveitamento sustentável. E o que acontece na realidade é o descaso com o saneamento. Então, aqui no Rio de Janeiro, os problemas de saneamento estão todos interrelacionados. Você não pode separar o problema das enchentes, da drenagem, né, com o problema do saneamento de esgotos, com o problema de lixo, porque um afeta o outro. Principalmente a falta de saneamento de esgoto e na cidade como um todo, que tem muitas deficiências, e o lixo, principalmente nas ocupações irregulares, onde 1/3 da cidade do Rio de Janeiro mora em comunidades de baixa renda com ocupações irregulares, ou seja, não tem saneamento de esgoto, de lixo adequadamente, e infelizmente água tem por questões de pressão, então bota-se água, mas não bota o esgoto, então o consumo da água pela população gera esgoto. Então é um caos total. Então, na realidade, o descaso ao longo de décadas, em todas essas prefeituras, não só a prefeitura, como os governos do Estado, porque se você tem um governo do Estado que queira realmente corrigir as coisas, ele cobra do prefeito. Então, a negligência generalizada. E eu não tenho a menor dúvida que é um problema que depende de política pública e que tem solução. Mas eu acho que a solução, hoje em dia, está muito distante, porque as políticas públicas estão na contramão das soluções sustentáveis, entendeu? Francisco, como é que esse dado pode significar um alerta? A gente já sabe que uma das principais causas da poluição das águas, dos rios, é a questão do despejo do esgoto doméstico, né? Como é que isso pode significar um alerta? Hoje, infelizmente, quase a maioria dos rios da cidade do Rio de Janeiro estão literalmente mortos, né? Você vê, na verdade, um grande córrego condutor de matéria orgânica quase que em 100%, não é isso, professor? Você não vê mais vida de nenhuma hipótese ali naquele curso hídrico. As nossas nascentes ainda têm um pouco de esperança, né? Exatamente, Sérgio. Eu gostaria de dar um destaque especial. Eu analisei os 267 rios da cidade num livro que eu estou doando à Comissão dos Rios aqui da Câmara dos Vereadores, que intitula-se Rios do Rio. E durante esta análise eu tive a oportunidade de comparecer em loco nessas nascentes para verificar efetivamente o que diziam, né, sobre a qualidade das águas. E pasme, a própria floresta da Tijuca, né, que é uma floresta reflorestada, uma floresta secundária, que foi objeto de um grande incêndio, e o Major Arte, a pedido até de Dom Pedro II, iniciou esse processo de reflorestamento. Ali eram grandes fazendas, né, que tomavam as encostas daqueles maciços. E eles precisavam de quê? De água para abastecer e para irrigar essa produção. Então, iniciaram um processo de reflorestamento porque fizeram uma previsão de futuro, de que no futuro essa água seria essencial. E muitas nascentes de rios importantes da cidade, como o rio Trapicheiro, na Tijuca, como o rio Joana, ali em Grajaú e em Andaraí, né, como o próprio rio Papacoves, que está hoje debaixo do Sambódromo. Nós temos um rio debaixo do Sambódromo, que passa pela rua Catumbi. Catumbi foi conhecido como a famosa zona do Agrião, porque qualquer chuva na cidade do Rio de Janeiro alagava o bairro do Catumbi, que era um bairro, naquela época, muito próspero. Nós temos uma marchinha, né, de Emilinha Borba, que foi produzida por Rutinaldo Alves, que dizia assim: choveu, 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 Catumbi encheu, se na cidade está chuviscando, no Catumbi estou nadando. Quer dizer, veja que desde aquela época nós já estávamos habituados a conviver, né, com esse potencial de inundação dessas bacias. E nas nascentes você tem uma verdadeira riqueza, não apenas de biodiversidade, mas também como de qualidade de água. É lá que você tem como aprender efetivamente a retornar ao status quo antes, né, e promover uma perfeita política de educação ambiental para evitar a ocupação daquela nascente, né, uma ocupação irregular. Nós temos assistido passivamente, né, a ocupação de algumas nascentes, inclusive em comunidades, que são utilizadas pela própria comunidade lá em cima. E o rio não chega mais aqui embaixo, né, estão secando. Agora, a sua análise em relação a esses 267 rios da cidade é de que nenhum deles estaria numa condição favorável? Em 100% não. É lastimável afirmar isso, mas se você me perguntar se em 100% eu poderia afirmar isso, é claro que não. A maioria deles são rios urbanos. Na parte mais com o perfil rural, que a cidade não possui mais zona rural, mas ainda mantém o perfil, como Santa Cruz, Sepetiba, né, Campo Grande, você ainda vai encontrar alguns cursos hídricos que
quanto mais próximo de suas nascentes, a água tem uma qualidade um pouquinho melhor. Você vai encontrar vida, sim, nesses rios, né? Agora, quanto mais você se aproxima da região urbana, infelizmente, o que você encontra é matéria orgânica literalmente morta, pura, né? Pedaços de papel higiênico, pedaços de papel de absorvente e coisas muito piores. Nós vamos debater um pouco mais sobre as questões das soluções no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Qualidade das Águas nos Rios. No bloco anterior, a gente deu uma contextualizada em relação a essa questão. Agora vamos discutir um pouquinho das soluções com o senhor, por favor. Eu vou aproveitar o bloco anterior só para fazer alguns comentários. Quer dizer, existe saneamento de esgoto na cidade do Rio de Janeiro, mas ele é deficiente. A SEDAI, ela faz a coleta de esgoto, encaminha uma parte para tratamento, parte dos esgotos também são encaminhados por emissário submarino da Zona Sul, no submarino de Ipanema, na Barra tem o emissário da Barra, mas, como o Carreira falou, esse saneamento é deficiente, não é à toa que os rios estão poluídos. E, normalmente, também, essas áreas que a gente comentou no bloco anterior das ocupações irregulares de baixa renda, o saneamento é altissimamente deficiente, então vai tudo para o rio. Agora, além dos esgotos, os esgotos são os principais poluentes dos rios, mas você tem lixo, principalmente das comunidades de baixa renda, como a gente comentou antes, e tem também material de erosão do solo. Há muito desmatamento, muita área desprotegida de solo, então quando chove vai tudo para onde? Vai tudo para o rio. E aí nós temos problemas seríssimos nos rios, que desembocam nas lagoas costeiras que estão assoreadas, que desembocam na Baía de Guanabara, que está bastante assoreada e bastante poluída. Então, a poluição que nós temos hoje em dia nas lagoas da Barra Tijuca, Jacarepaguá, na Lagoa Rodrigo Fez tem menos, mas tem, que já conseguiram controlar. E na Baía de Guanabara, não é o esgoto no entorno, é o esgoto que é trazido dos rios em toda a bacia drenante. E aí, Francisco, a gente acredita que a chuva vai fazer esse papel, ou seja, de lavagem das margens? Acredita-se muito nisso e as soluções são bem reduzidas? Depois eu gostaria até que o professor Dacto explicasse um pouco mais para o telespectador a ideia de tratamento do tempo seco. Sim, né, que isso é muito importante contextualizar. É importante, né, a cidade ficar aguardando a chuva para que possa levar essa matéria orgânica até um destino final. Mas já que estamos falando de soluções ou até hipóteses, né, de solução, eu gostaria de destacar que o Rio de Janeiro já possuiu na gestão anterior, e acredito que esta gestão atual esteja promovendo uma retomada desse árduo trabalho, que foi um programa intitulado Guardiões dos Rios, né, onde a própria comunidade era capacitada para promover um processo de educação ambiental, né, para que, como o próprio professor Dacto disse, né, eles não pudessem destruir as áreas de preservação permanente e muito menos a mata ciliar, né, que é aquela vegetação que fica à beira-rio, que é um verdadeiro cílio para o rio, que promove a efetiva filtragem, inclusive, da qualidade e da composição daquele corpo hídrico. Então, não há nada... De nada adianta você traçar uma excelente política pública para a boa gestão do corpo hídrico se você não procura o início efetivo do grande problema, que é educacional. Porque é muito lindo você ter uma estação de tratamento num condomínio e durante o dia aquela estação está maravilhosamente sendo operada, porém à noite, para o condomínio economizar energia, desliga essa estação de tratamento, né? Por mais que a empresa pública tente implantar diversas estações de tratamento e obrigue a conexão, né, desse efluente na estação de tratamento, muitas são as outras conexões que desrespeitam essa determinação legal e fazem, talvez até por ausência de alternativa, né, fazem conexões clandestinas. Basta observar um curso hídrico, por exemplo, aquele canal do Faria Timbó ali, você pode observar que todas as residências, né, que são literalmente residências de baixíssima renda, que estão instaladas à beira-rio, todas elas têm canos que destinam o esgoto in natura para o próprio corpo hídrico, né? É só aguardar o momento da descarga que você vê aquilo sendo lançado in natura. Professor, são várias medidas, né? Um conjunto de medidas. A gente poderia começar a analisar a questão das APPs, não é isso? Áreas de preservação permanente. É preciso uma recuperação ali.
Eu só quero retomar o que o Carreira falou também sobre Dom Pedro II. Você vê naquela época, áreas que já estavam degradadas, um governante teve essa visão ampla de reflorestar e recuperar, inclusive os mananciais ficaram recuperados com aquele reflorestamento naquela época. Então você vê que foi um grande brasileiro, Dom Pedro II, e que realmente mostrando que é possível você fazer a recuperação ambiental de uma bacia hidrográfica urbana. Agora, a solução ela passa por etapas. Além dessa que foi comentado, nós temos que controlar a ocupação desordenada da cidade, isso é política pública, até para evitar os riscos que essas áreas de APPs, elas são áreas de risco, de deslizamento de encosta nas áreas íngremes e de inundação nas faixas marginais dos rios. Então você tem que tirar as habitações dessas áreas e cobrir essas áreas com floresta e dar habitação adequada com toda a infraestrutura de coleta seletiva, drenagem, água potável para essa comunidade que vai pagar a sua água. Então isso é possível ser feito. Agora, a solução para esgoto, eu vejo de forma bastante prática que a solução correta, a solução ideal é fazer o sistema separador absoluto. Ou seja, você ter uma galeria só para água pluvial, para pegar água de chuva, e uma galeria só para esgoto sanitário, coletando os esgotos das casas e conectando com a estação de tratamento. Esta solução é uma solução cara e que demora tempo. A solução que eu tenho dado, tenho colocado, literalmente contrária à que a Prefeitura e o Estado têm procurado fazer, que é botar a estação de tratamento de rio, que você deixa o rio virar um valão de esgoto e joga produto químico no rio, matando a vida do rio e gastando um dinheirão. Eu sou totalmente contrário a essa solução, mas é uma solução cara. Infelizmente, os nossos governos gostam de dar soluções faraônicas e caras e que não resolvem o problema. Agora, a solução, no meu entender, a curto prazo, é você fazer uma intercepção desses valões que o Carreira falou da coleta de tempo seco. Eu diria, é uma intercepção, porque a galeria de água pluvial, quando não chove, é para estar seca, por isso que é chamado disso. Mas não é só a galeria de água pluvial, tem muito valão que está entrando ali, e você intercepta a curto prazo, com uma obra mais barata e mais rápida, não deixando o esgoto entrar no rio, e conecta na estação que já existe ou no emissário que já existe. Agora, a médio e longo prazo, você procura fazer a rede coletora como um todo. É fundamental se monitorar esses rios, não se mede vazão desses rios. Você acredita? A medição de vazão é altamente deficiente. Você tem que medir vazão, medir qualidade de água para verificar de onde vem a poluição e atacar e corrigir. Agora, a política do problema das chuvas é altamente preocupante, porque não é só a chuva ajuda a diluir o esgoto e ela vai levar aquilo para o mar, que o buraco é muito mais embaixo. Que aqui no Rio de Janeiro nós sofremos chuvas intensas. Então, na época de chuva, que vai de outubro até abril, mais ou menos, é o período de novembro até abril, você tem chuvas intensas, então vem aquele pé d'água e gera problema de inundação. Então, o que acontece com o descaso com o saneamento? Os rios estão assoreados, os rios estão poluídos e ainda sofre efeito de maré. Então, quando chega uma chuva intensa na hora de maré alta, não tem como escoar, o rio começa a transbordar. Então, você tem que procurar justamente fazer o contrário, como é feito. Se você tivesse, teoricamente, ou seja, uma bacia totalmente florestada, toda revegetada, você sabia que a floresta segura 80% da água da chuva e infiltra? Isso. Ela amortece 80% a enchente. Então, o que nós temos que fazer é o que eu diria uma gestão integrada, é você atuar através de políticas sustentáveis, de coleta seletiva e reciclagem nas comunidades, para não deixar entrar o lixo, fazer coletas interceptoras para barrar os valões, não entrar no rio, é tudo obra barata, só depende de vontade política do prefeito e que vai gerar renda para a prefeitura. E você pode botar uma política de fazer reuso e aproveitamento do material. Agora, é fundamental que você tenha um trabalho de curto, médio e longo prazo para você atacar o problema do lixo, resolver o problema do esgoto, começar a revegetar. E eu vejo, inclusive, como uma solução, por exemplo, que eu tenho discordado muito também, resíduos sólidos, você pega o lixo e vai encaminhar para a Seropédica a 90 km de distância. Então nós temos que rever o saneamento, de forma, inclusive, mais barata. Tem soluções baratas e que a gente, ao longo do programa, se houver mais tempo, a gente pode discutir um pouco mais. Ok. Francisco, a gente precisa entender na prática como que acontece. O Rio Carioca, por exemplo, era uma das principais fontes, né? E hoje é um dos mais poluídos. Ele brota limpo lá na nascente do Maciço da Tijuca, né? O que acontece para ele estar tão em estado difícil de ser encontrado? O melhor exemplo é o Carioca, claro, mas o que acontece com o Carioca acontece com todos os demais rios, né? E não importa o lugar, não é apenas uma área extremamente pobre que polui o rio com esgoto in natura e com ocupação irregular de APP. Nós temos bairros luxuosos,
na zona sul da cidade, na zona oeste da cidade, né, que também repetem o mesmo erro, né, de, infelizmente, ocupar irregularmente a APP e até mesmo fazer uso indevido das águas deste rio, lançar, né, efluentes nas águas desse rio. O Carioca é um deles. Se vocês observarem, né, ele nasce lá nas Paineiras, desce e passa, ao descer o maciço da Tijuca, margeando ali o Corcovado, ele margeia também e passa também pelo interior de residências luxuosas, né, de famílias abastadas, conscientes e extremamente politizadas, né? E quando você vai ver a condição dele lá embaixo, nas Ruas das Laranjeiras, ali na rua Conde Baipendi, você vai encontrar um rio literalmente morto. Ele não passou tão somente pela comunidade ali do Cerro Corá, não. Ele também passou por residências de alto luxo. Então, a educação é fundamental. De nada adianta, né, nós trazermos todas as técnicas, né, mirabolantes e excepcionais para a solução se você não tem educação. Ou seja, a história se repete diante da sua contextualização histórica. Inclusive, existe a lei 13.465, que é a famosa lei da reforma urbana, promulgada pelo presidente Temer, né? Ela condiciona a aprovação de qualquer tipo de projeto se o imóvel estiver numa área de preservação permanente, né? Leia-se margem de rio ou encosta acima de 45 graus, a um parecer técnico prévio. Mas, porém, esse critério, né, ele deve ser analisado assim, de forma extremamente precisa e não de uma forma branda, como nós temos visto, né, em muitas gestões que passaram por essa cidade. Ok, Francisco, a gente vai para o último intervalo do Rio TV Debate e voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate falando sobre a qualidade das águas nos rios. No bloco anterior a gente falou sobre a questão das soluções, mas o que mais assusta é o prejuízo que isso causa, né? Ou seja, há um prejuízo enorme em relação à qualidade das águas. Como é que a gente pode traduzir isso? Os rios, eles fazem serviço ambiental, a bacia hidrográfica como um todo. O rio é um indicador. Se o rio está poluído, é sinal que toda a bacia está degradada. Então, quando a gente vê os rios poluídos, esses serviços ambientais, eu já citei a floresta preservada ajuda a controlar a enchente, ajuda a produzir água doce, que ela infiltra aquela água para na época de estiagem o rio ter mais água, ajuda a melhorar o clima pela transpiração do vegetal. E o rio, com as suas águas preservadas, é uma grande estação de tratamento natural, porque ela pega as impurezas e transforma em peixe. Então, além de valorizar o turismo, então a poluição de um rio é um fator indicador da degradação social, da degradação ambiental da bacia, porque você com isso, além de agravar as inundações, de poluir as praias, que é a área de lazer, gera riscos de doenças na população. Então, eu vejo como deveria ser uma das prioridades na gestão pública, porque ao recuperar o rio, significa que toda a bacia está recuperada e aí você tem uma série de vantagens. Um exemplo disso é Nova York. Nova York ia gastar 10 bilhões de dólares para implantar sistema de tratamento para poder despoluir o rio, para fazer o tratamento. Ao invés de gastar 10 bilhões, eles resolveram investir para recuperar a bacia hidrográfica e começaram a fazer o projeto Produtores de Água e reflorestaram. Sabe quanto que eles gastaram? 1,5 bilhão, ou seja, gastaram 7 vezes menos, garantiram água em qualidade, água em quantidade e ainda geraram renda para a comunidade. Então é para mostrar que as soluções não são caras. A gente tem visto muita solução cara aqui, como os piscinões que não resolvem, dragagem de rio e solução de tratamento de rio para resolver problema de esgoto e fazer a gestão de lixo, coletando lixo e descartando em aterro, quando na realidade você pode transformar uma gestão gerando renda para a sociedade. Tem que ter atuação da educação ambiental, como eu falei. Não adianta fazer coleta seletiva sem educação, não adianta fazer reflorestamento se a população vai lá e desmata. O melhor fiscal é a população consciente. Agora, cabra, né? Exato. Planta muda e cria cabra. Mas é que eu digo, eu não vou culpar a população. Eu vou culpar o poder público. Tem que ter política pública, inclusive para a educação. Tem que ter política pública para uma gestão sustentável de esgoto. Tem que ter uma política pública para uso e ocupação ordenada do solo. Tem que ter uma política pública adequada para monitoramento. Que você resolvendo o problema do Rio, você resolve o problema da Baía de Guanabara, você resolve o problema das lagoas da Barra Tijuca, Jacarepaguá, você resolve o problema da poluição das praias. O professor citou Nova York, eu sei que o senhor trabalhou em Berlim. Qual a experiência que o senhor observou lá que poderia ser usada aqui? Olha, veja só, não só Berlim, como Cairo, como Seul, são metrópoles que souberam utilizar, né, efetivamente o serviço ambiental e ecossistêmico que o curso hídrico presta. Hoje,
toda a população. As margens desses rios, né, que passam por essas cidades, elas têm prazer em frequentar a margem do rio, que está reurbanizada, está readequada com a sua biodiversidade, está muito bem iluminada, respeita-se as estações e o morador tem o prazer de dizer que mora à beira de um rio. A nossa cidade, por exemplo, se vocês perceberem, qual a praia mais famosa do planeta depois de Miami Beach? Né? Copacabana. Quanto vale o serviço ambiental que a Floresta da Tijuca presta a esta cidade ao retirar 4 graus da cidade? Né? Nem é ambiental, é um serviço ecossistêmico por excelência. Se eu fizer este movimento, todo mundo sabe que eu estou reproduzindo uma paisagem, né, lúdica da cidade e natural, que corresponde ao nosso Pão de Açúcar. A imagem do Corcovado está instalada no topo de uma área de preservação permanente e que hoje ninguém retira aquela imagem de lá porque ela também representa valor. Então, o morador tem que ter essa plena certeza de que o curso hídrico não é latrina e não é área de descarte de resíduo sólido. O curso hídrico é um lugar que tem, sim, valor a ser resgatado. Não damos o devido valor daquilo que é despejado, é isso? Sim, nós perdemos muito dinheiro com a inoperância em relação à gestão dos nossos rios. Lembrem-se, São Paulo já passou, né, efetivamente por um período em que a cidade inteira viu o que é faltar água, efetivamente. Agora, se nós soubermos administrar as bacias hidrográficas e também os mananciais que estão localizados nas nascentes das nossas encostas, nós vamos reproduzir o que fez Dom Pedro II. Ou seja, pensando no futuro e em que a água poderia ser suficiente a abastecer os mananciais desse município. Professor, um amplo projeto de despoluição e de contenção do que a gente despeja poderia reduzir aí doenças, transmissão de doenças preocupantes, né, para a nossa sociedade. Eu vou dizer para você o seguinte, infelizmente, o nosso político, como um todo, ele gosta de fazer obra que apareça. É muito melhor para o político fazer uma pracinha e asfaltar uma rua do que fazer uma rede de esgoto. Sim. E, na realidade, infelizmente, tem ocorrido muito caso de corrupção no Brasil como um todo, que o político trabalha em cima da tragédia. Então, ele deixa ter aquela tragédia para fazer canalização de rio, fazer dragagem, fazer estação de tratamento de rio, botar obras e intervenções que não resolvem o problema, que são obras caras e que não resolvem. Então, eu vejo que a solução para recuperar os rios da cidade do Rio de Janeiro, do município, é bem, não vou dizer que é bem simples, é bem objetivo, tem que ter alguns focos. Primeiro foco, para recuperar o rio, você tem que recuperar a bacia hidrográfica como um todo. Esse é um foco em termos de desocupação do solo. Segundo foco, tem que atacar o saneamento de esgoto e de lixo, tem que dar uma solução de preferência sustentável, senão você não vai resolver o problema, vai continuar entrando aquela poluição e controlar a erosão. Tem que botar um bom programa de monitoramento. Você, quando está doente, você não vai coletar uma amostra de sangue para saber qual é a tua doença, ter um remédio. Então, nós temos que monitorar. O monitoramento é deficiente. Então, é esse conjunto, você fazendo as obras certas, implementando o saneamento, fazendo o reflorestamento, agregando com educação ambiental na população, não são políticas caras, mas são políticas... Professor, em que pese todas essas indicações que são essenciais, que o senhor está falando, sem recursos não se faz nada. Então é extremamente importante quando se aprova uma LDO, quando se aprova um orçamento para este município, a temática da boa gestão dos recursos hídricos ganhe importância melhor e maior pelo Legislativo e também pelo Executivo, e não se legue isso tão somente ao nosso já tão desgastado Poder Judiciário, porque é muito feio para um município ficar submetendo todas as suas obrigações legislativas e executivas à gestão e até mesmo ao opinamento do Poder Judiciário. Mas o Carreira, sabe o que acontece? Não tem projeto. Você mas está precisando não há projeto. Dinheiro. Mas para você conseguir dinheiro, então a prefeitura tem como bancar bons projetos e para você conseguir dinheiro para fazer essas obras, tem que ter projeto. Quantas vezes tem dinheiro no BNDES, mas não consegue fazer porque não tem projeto, o dinheiro volta para o governo federal. É ou não é? Professor, mas, o que o senhor destacaria como um projeto emergencial? Projeto emergencial para a gente despoluir os nossos rios. Primeiro aspecto, são um conjunto de fatores. Prioridade é fazer o saneamento da bacia, que não é favor, é obrigação da prefeitura garantir o saneamento de esgoto e de lixo, não é nenhum favor. Segunda prioridade é cumprir a lei. O Código Florestal diz que a área de APP, como aquela que nós citamos, as áreas e as faixas marginais de proteção de rios, nas áreas não consolidadas, que você não vai demolir um prédio, você tem que pegar aquelas áreas
e recuperar com vegetação nativa. Então, é a segunda prioridade. Terceira prioridade é fazer exatamente obras sustentáveis, saneamento de esgoto e lixo, é buscar soluções sustentáveis para isso. Então, ao recuperar o rio, você acaba controlando as enchentes. Você acaba... drenagem, microdrenagem, macrodrenagem. E tem que haver bom senso também, porque às vezes há um exagero enorme em relação à temática da gestão. Então, o bom senso para a boa gestão dos rios tem que estar presente, porque às vezes uma perereca, por exemplo, pode impedir a construção de um arco metropolitano, como também pode impedir a elaboração e construção de um projeto de saneamento. A gente chegou ao final do nosso programa, mas agora precisamos das considerações finais, começando com você, Francisco. Olha, eu costumo dizer que de nada adianta você discursar se você não torna prático esse discurso. Você tem que... Eu estou indo em todos os rios da cidade, estou observando, juntamente com a Comissão dos Rios aqui da Câmara, todas as condições desses rios e vejo que ainda há, sim, uma possibilidade de nós promovermos a boa recuperação desse curso hídrico. Mas nada caminhará se você não tiver uma plena e boa e efetiva conscientização daquele que mora às margens. Se este cidadão que mora às margens ou que mora na bacia não tiver a plena consciência de que aquela bacia é essencial a ele, e ele poderá sim, no futuro, dizer: eu moro à beira do Carioca, e poderá inclusive cobrar por esse serviço ambiental e ecossistêmico prestado pelo Carioca, porque ele é cidadão integrante daquela urbe. Isso é o que é extremamente necessário. Agora, tem que haver educação, tem que haver conscientização. Não é apenas ler um livro, é você ter a plena consciência de que você está literalmente reproduzindo o que disse a declaração do cacique de Seattle, lá em 1700 e alguma coisa. Ele termina a declaração dizendo que um dia vocês que querem tratar a terra como um objeto seu, e que na verdade ela é nossa mãe, se assim continuarem, vocês não mais ouvirão as pedras que rolam neste rio, nem os seixos que rolam nesse rio, e terminarão por dormir sobre os seus próprios dejetos. E de exemplo, Barra da Tijuca. Hoje você fecha a sua janela para não dormir com o mau cheiro. E liga ar-condicionado, ou seja, consome energia. Ok, a sua conclusão final, por favor. Tem muito a ver com o que o Carreira falou. Eu, inclusive, eu discordo um pouco de que o problema do planeta é o aquecimento global. O problema do planeta não é o aquecimento global, é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, é a falta de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então é muito importante para a gente virar a mesa da degradação ambiental, da degradação dos rios e para recuperar as bacias, que a gente implante políticas sustentáveis, além da educação ambiental, programa de coleta seletiva e reciclagem para os lixos, reuso dos nossos esgotos, reflorestamento das nossas bacias hidrográficas e com soluções limpas e sustentáveis, que não são as mais caras, a gente resolve o problema. Mas para ter tudo isso precisa de quê, Carreira? Vontade política. Perfeito. Isso é fundamental. Se nós, na hora que nós formos eleger os nossos governantes, temos que cobrar programas de governo e aqueles governantes e aqueles políticos que apresentarem programas mais sustentáveis, é nesse que a gente tem que votar. Enquanto a população não se conscientizar, como o Carreira falou, de que tem responsabilidade nessa degradação, a gente não muda. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.